Muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da C. E hoje nós começamos o Antigo Testamento. Olha que incrível, minha gente! Nós vamos então no Gênesis. Gênesis capítulo 1 e nós vamos até o final da porção do Jardim do Éden juntos, nessa leitura, nessa reflexão. Aqui no capítulo 1 nós vemos a criação. E tem muitas pessoas que questionam sobre a criação e sobre tantas outras teorias da criação que não estão na Bíblia, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Por quê? Porque cada dia, na verdade, é uma era. Não é assim, passou um dia como passa um dia para nós. São eras. Nós podemos perceber isso porque Deus ele fala, haja, por exemplo, um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e a água da terra. Quanto tempo demorou essa separação? Ela não fez assim, tchum-tchum, né? Então, assim, foram eras. A terra, ela tem milhões de anos. Por quê? Porque cada dia, é uma era. E aqui nós vamos perceber muito bem isso quando Deus vai falando sobre a criação e ele vai dizendo assim para a terra, no versículo 9 e 10, produza a terra. Então, tem muitas pessoas que têm aquela memória infantil do Gênesis que lhes mostra assim, de repente já cai uma árvore do céu, cai uma vaca, um boi, um bicho do céu. Não foi isso que aconteceu. A palavra de Deus fala produza. Então Deus libera a essência que vai gerar cada árvore, cada semente e a terra vai produzir. Vai ter a separação entre águas, vai ter a separação entre dia e noite, vai ter a separação entre o que é sólido e o que é líquido, terra e mar. Vai ter toda essa separação. Isso são eras. E primeiro tem a criação de alguns animais para depois ter a criação de outros animais e tudo isso, gente, vai formando o que nós conhecemos hoje por terra. Agora vem aqui comigo. Quando Deus acaba de criar todas as coisas, todos os animais, ele vai no versículo 26 comigo, ele diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas e sementes por alimento. E ali Deus criou homens. Aqui a palavra do Senhor diz assim: criou Deus os seres humanos. Por isso que tem muitas pessoas que confundem quando lá após o dilúvio nós vamos ver, mas quem eram aquelas pessoas? Aqui ó, criou Deus homens, ou seres humanos. Criou Deus seres humanos, tá certo? Então aqui ele não está falando de Adão e de Eva, ele está falando de seres humanos. E daqui a pouco eu já vou explicar Adão e Eva para você. Aqui tem um pouquinho de teologia, né, mais pura, mas vamos embora, minha gente, porque essa leitura vai mexer com a sua estrutura. Bom, no capítulo 2, nós vemos Deus terminar sua criação e ali descansar. Mas nós também vemos um jardim. E é muito interessante. E a teologia aqui, ela dá margem para nós entendermos que Deus criou um homem para colocar dentro desse jardim. E pode ser a humanidade, mas existem relatos teológicos que dizem que Deus escolheu criar um ser humano mais evoluído, um ser humano com uma capacidade diferente para estar dentro desse jardim. Esse jardim ele está numa dimensão entre o céu e a terra.
E foi um lugar que Deus criou enquanto a terra estava em evolução. E é muito interessante nós compreendermos isso, porque o texto dá margem para isso mesmo, porque Deus cria homens e Deus cria homens e mulheres, mas aqui ele foca em algo específico e responde muitas questões científicas, como que o ser humano evoluiu de uma maneira assim tão estrondosa por conta do Adão e da Eva. Seres criados de uma maneira diferente dentro do jardim de Deus, para se relacionar com Deus. E aqui eu vou ler para vocês. Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O Senhor plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. Veja que a Bíblia deixa claro que é um outro homem que Deus havia criado. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e ele tinha vários braços, ele tinha 4 braços. O primeiro, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza e lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra. E o terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ainda o texto diz o seguinte, que o Senhor chamou-o para dominar sobre as coisas, dominar de uma maneira ainda mais exponencial. E foi quando Deus percebeu que aquele homem precisava de uma mulher e Deus criou ela da costela do homem, diferente de como é citado a criação ali no início, ok? Veja que a criação agora ela toma um foco, ela entra dentro de um foco. O foco de um homem que se relaciona com Deus, o foco de um homem que tem contato com a natureza de Deus. Bom, Deus cria a mulher e o homem a chama de mulher. E depois do pecado, nós vamos ver aqui, chama ela de Eva. Bom, dentro desse jardim é formada a primeira família que a Bíblia mostra. Porém, havia um animal astuto chamado serpente que contaminou a mente da mulher. Porque pode ser que o mesmo sentimento que o diabo colocou em Eva esteja hoje no seu coração, questionamento, questionando a palavra de Deus, colocando à prova o que Deus havia falado. Veja bem, a pergunta que está no capítulo 3, que a serpente fez para Eva: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Quando foi que Deus falou isso? Deus nunca falou aquilo. A serpente, ela sabe que ela tem que levar questionamentos. E Eva, ela responde: não, nós podemos comer dos frutos das árvores, nós não podemos comer da árvore do bem e do mal. E a serpente vai dizer assim: claro que vocês podem comer, vocês não vão morrer. Vocês só vão conhecer o bem e o mal. E ali o texto vai dizer o seguinte no versículo 6. A mulher viu que era linda, ou seja, depois que a serpente havia implantado um discurso com Eva no seu coração, é que ali o pecado se tornou belo. Gente, antes de você pecar, você vai conversar com o diabo e ele vai tornar o pecado bonito para você. Então não dialoga com o inferno, não dialoga com o inferno. Ela foi, pegou o fruto, comeu, deu para Adão comer, Adão comeu. De repente, chegou o momento de Deus, olha gente, que coisa impressionante, Deus visitava pessoalmente o jardim, Deus estava andando no meio do jardim, quando percebeu, cadê Adão? Você acha que Deus já não sabia? Claro que sabia, mas Deus estava colocando Adão à prova. E perguntou: onde está você? Ah, eu tive medo porque eu estava nu, mas
Quem contou para você que você tá nu? Quantas coisas que nós passamos, nós vivenciamos na nossa vida, que foi o inferno que colocou em nós, não só uma visão distorcida das coisas, como o sentimento errado delas. É por isso que nós precisamos enfrentar essa nossa vida onde o diabo fala demais, minha gente. Sabe, Deus olhou e falou assim, o que você fez, Eva? Porque Adão falou, ela me deu fruto. O que você fez? E ali foi consequências para Eva, consequências para a serpente, consequências para Adão. E agora ele sai do Éden, porque a palavra do Senhor diz que se agora, cheios do pecado, do erro, eles comessem a árvore da vida, eles viveriam eternamente, isso não poderia acontecer. Então Deus tira eles do jardim do Éden, coloca eles onde? Na terra, coloca eles na terra. E tinham homens e mulheres na terra. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender, mas até olhando para o texto bíblico já dá para entender exatamente o que Deus fez. Deus os coloca na terra. E embora seres superiores, por conta do seu relacionamento com Deus, eles iriam viver dentro das limitações da terra. E foi exatamente isso que aconteceu. E nós vamos parar por aqui e na nossa próxima leitura nós seguimos sobre agora a vida de Adão e Eva na terra, junto com os demais seres humanos. E o que foi? O que foi que eles fizeram? Como foi que eles viveram a partir daí? Eu convido você, vem ler a Bíblia com a gente. Vem ler a Bíblia com a Serrema. Vem conhecer Deus junto da Serrema. Que Deus te abençoe.